Fala galera do Nuvens de Valores, segunda, 10 de julho de 2023. Nesse vídeo vamos ter em um primeiro momento algumas notícias e informações novas acerca de Magazine Luiza e no segundo momento nossa análise gráfica tradicional com as nuvens de Shimoku e alguns indicadores. Para quem for inscrito no nosso canal e gostar dos nossos vídeos, já peço para deixar seu like para ajudar nosso canal, reforçando sempre o caráter educacional aqui do canal Nuvens de Valores. Invistam sempre com responsabilidade, sem euforia, são apenas análises e informações que a gente traz aqui para vocês. Nunca é recomendação de compra ou venda de ativo. Hoje, segunda-feira, dia 10, alguns portais como Invest, Space Money e Suno trouxeram informações acerca de um relatório do Banco Santander. Vou utilizar essas matérias como fonte aqui do nosso vídeo e sempre que eu trago alguma matéria eu deixo sempre os créditos e o link para vocês acessarem. É importante também ler a matéria na íntegra, porque não vou trazer todas as informações para o vídeo não ficar tão longo. Já adianto, dando um spoiler desse vídeo e dessas matérias, tem alguns aspectos positivos e outros aspectos negativos, segundo esse relatório do Banco Santander para a Magazine Luiza, e já adianto também que o presente não é tão otimista, mas um futuro mais otimista, deixando sempre bem claro, vou trazer as informações, não é uma opinião aqui pessoal, então é apenas um breve resumo dessas notícias. Começando aqui com as informações e já trazendo aspas, esse primeiro trecho está na Suno. O início favorável de Magazine Luiza em 2023 mostra o enfraquecimento da competição entre online e offline, e eu achei muito importante destacar esse trecho, achei bem interessante, preparando o terreno para um ano de recuperação. Então 2023 a gente dá para compreender, segundo os analistas do Banco Santander, que 2023 seria um ano então de recuperação de Magazine Luiza. Trazendo também algum trecho a mais da matéria da própria Suno, tem também esse trecho sobre nossas expectativas atualizadas. Vemos o Magazine Luiza negociando com valuation exigente. Achei importante destacar, então, segundo os analistas do Banco Santander, o valuation da Magazine Luiza estaria bem arrojado ainda no momento, e de preço sobre lucro estimado para 2025 de 21 vezes. Então, eles mantêm a recomendação de neutra, pensando também, acreditando num valuation um pouco exigente para o momento aí de Magazine Luiza, e também já pensando no futuro, 2025 também, segundo o momento, claro, é o momento presente da empresa, tudo pode acontecer, as empresas podem ter um cenário além do que foi projetado, também pode ser um cenário aquém, mas aqui, então, no momento, Magazine Luiza, segundo os analistas do Banco Santander, estariam com valuation exigente, então eles mantêm a recomendação neutra para o ativo. E dois pontos essenciais para o Banco Santander, aqui trazendo um trecho da Space Money, para a melhora tanto da avaliação da Magazine Luiza segundo o Banco Santander, ou pensando num cenário mais otimista para a empresa, seria interessante o quê? Ter, claro, um valuation mais atrativo, que eu acabei de mostrar para vocês, e também uma melhoria significativa no ambiente de consumo. Então, a gente também consegue compreender que essa recomendação neutra de Magazine Luiza, segundo os analistas do Banco Santander, passa também por uma melhora aqui para o cenário macro, ou seja, um cenário além da própria empresa. Então é um problema que a gente pode compreender, talvez seja uma questão de setor e não só especificamente de Magazine Luiza aqui, segundo projeções e os analistas do Banco Santander. E qual seria então uma projeção para o ano de 2023? Trazendo aspas aqui da Suno, a projeção é de que o acumulado de 23 mostra um prejuízo líquido do Magazine Luiza maior do que o acumulado de 22. Então a gente trazendo, segundo a opinião dos analistas do Banco Santander, a gente pode ter um prejuízo líquido maior de 23 do que foi no ano de 22. Trazendo aqui, ano de 22, prejuízo líquido de 372 milhões e a projeção seria com prejuízo líquido de 476 milhões. Claro, muitas vezes o ativo já está com essas condições precificadas, não quer dizer que esse relatório que veio ao mercado do Banco Santander vai fazer preço. Hoje, claro, foi um dia de queda, mas muitas vezes já precifica o futuro, como pode ser que não esteja totalmente precificado. A gente só está trazendo as informações, deixando bem claro, não é recomendação de nada, não é recomendação tanto de compra quanto de venda do ativo, mas trazendo também projeções pensando já no futuro da empresa. Alguns trechos agora da Invest. Aspas, afirmam que a expectativa de alta dos lucros ainda não se materializou e estimam ventos contrários dos impostos sobre vendas e recuperação mais lenta do que o esperado. Deixei até grifado aqui
ou seja, uma recuperação mais lenta do que era esperado, talvez para a Magazine Luiza, segundo aqui a matéria da Invest, e também reduzindo qualquer recuperação significativa de lucratividade de 2023. Então, provavelmente esse cenário de prejuízo líquido aqui de Magazine Luiza para 23, somando informações aqui da Suno e também da Invest, talvez se materialize de fato. Então a gente já tem, talvez, bem provável que isso já esteja até precificado aqui pelo mercado, não esperando aqui um lucro, no caso de Magazine Luiza, para o ano de 23. Também achei interessante trazer o futuro, né? Que é uma projeção aqui para estimativa de presente, um cenário não tão agradável, ou seja, uma continuidade do prejuízo, uma recuperação mais lenta do que esperado, no entanto, trazendo alguns aspectos positivos também, pensando no futuro, aspas. Os analistas ainda avaliam que a margem EBITDA deve subir acentuadamente em 24 e 25, com um ambiente para o consumo de bens mais favorável nos anos seguintes. Assim como a gente já trouxe no começo do vídeo, até a informação aqui, por exemplo, da Space Money, melhoria significativa no ambiente de consumo. Esse atual cenário de Magazine Luiza, a gente pode compreender, claro, já fazendo um pouco de uma interpretação dessas matérias e desse relatório do Banco Santander, a gente compreende que o cenário atual de Magazine Luiza não é uma coisa específica da empresa, mas também algo que afeta o setor como um todo, pensando em questões externas da empresa, pensando em questões macro. Então, no entanto, a gente tem aqui, segundo esse relatório do Banco Santander, informações da Invest, um cenário que a gente pode pensar mais positivo, macro aqui, para o consumo de bens, em 24 e 25, ou seja, pensando já no futuro do setor e também de Magazine Luiza. E também trazendo o preço-alvo, que a gente já prometeu para vocês no início do vídeo, lembrando que não é recomendação de compra ou de venda de ativo, a gente traz que tanto no Invest quanto o Space Money Suno traz que a recomendação do Banco Santander se mantém neutra, ela já era neutra e se mantém neutra, e também um novo preço-alvo de R$ 4,30. Só a Invest que trouxe aqui o preço antigo, então por isso que eu estou até dando os créditos para a Invest, que o preço anterior era de R$ 2,80, então o novo preço-alvo para a Magazine Luiza é R$ 4,30, então o preço-alvo que o Banco Santander dá para a Magazine Luiza, apesar desse presente talvez não tão agradável, segundo o Banco Santander, os analistas, a gente tem um preço-alvo, ou seja, elevado, segundo aqui o preço-alvo antigo que a gente tinha da Invest, ou seja, atuais agora R$ 4,30, muito acima do preço de tela, do preço atual de Magazine Luiza. No entanto, mantém recomendação neutra. Então, assim como a gente trouxe no começo do vídeo, tem alguns aspectos negativos presentes, tem alguns aspectos mais positivos, pensando no futuro, tanto do setor, por questões macro, e também pensando no futuro também da empresa. No entanto, a Space Money, em específico, traz, claro, sempre que a gente traz um preço-alvo aqui, quando tem a data desse preço-alvo, mas a gente sempre o quê? Quando não tem uma data, a gente presume que seja um preço-alvo até o final do ano. Invest e Suno não colocam a data para esse preço-alvo. A Space Money, no início da matéria, colocou que esse preço-alvo seria para 2024. Então, eu deixo realmente em aberto se realmente esse preço-alvo seria para o final de 2024 ou realmente seria pensando no final de 2023. Deixando sempre bem claro, não criem grandes expectativas com o preço-alvo. É apenas um termômetro de mercado, uma opinião de analistas. Muitas vezes esse preço-alvo é modificado e a gente não tem acesso a esse novo preço-alvo. É apenas mais uma informação que a gente gosta de trazer para vocês aqui no nosso canal. De uma maneira resumida, resumindo um pouco as informações que a gente trouxe para vocês, agora fazer uma leitura aqui do que a gente já tinha preparado para vocês, ou seja, os analistas do Banco Santander não parecem tão otimistas com o 23 de Magazine Luiza, mas é um ano importante, pois a empresa aparenta preparar terreno para ser um ano de recuperação. Estão mais otimistas com o futuro do que com o presente. O cenário macro também parece importante para uma retomada mais significativa da empresa e, apesar do cenário presente, o preço-alvo foi elevado. Então a gente tem questões não tão positivas pensando no cenário atual para a empresa, mas no cenário futuro dá para a gente almejar, e quem sabe, uma melhora dos números da empresa e também do setor como um todo. Então agora, momento de vocês participarem, para quem quiser deixar algum comentário, alguma informação, alguma correção também no vídeo, sintam-se sempre à vontade. A ideia do canal aqui é ajudar vocês, promover conteúdo gratuito para vocês tanto ficarem mais bem informados, quanto também evoluírem, principalmente com os gráficos que a gente traz aqui para vocês. Então agora é o momento de vocês participarem. Qual a expectativa de vocês para o segundo semestre de Magazine Luiza? Vocês acreditam que é hora de comprar o ativo, que é realmente um momento mais de cautela? Muitas vezes o ativo
ainda não começou a demonstrar recuperação, a gente pode ter um horizonte mais positivo, pode ser a hora de comprar o ativo, assim como pode ser um momento mais de cautela, esperar realmente o ativo demonstrar recuperação dos seus resultados trimestrais. Então agora é o momento de vocês participarem, sintam-se à vontade, o canal aqui é nosso, o espaço é de vocês. E agora vamos continuar nosso vídeo com a nossa análise gráfica tradicional do nosso canal. Para quem chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like e se inscrevam em nosso canal. E para encerrar nosso vídeo, vamos trazer nossa análise gráfica tradicional com as nuvens de Ichimoku para vocês, gráfico semanal. Para quem está chegando agora no nosso canal, a nossa média rápida do Ichimoku é a nossa média verde-limão de 9 períodos e a nossa média longa, a média vinho aqui do nosso canal de 26, essa média vinho, e a média 9 do Ichimoku, média verde-limão, médias clássicas tradicionais do indicador nuvens de Ichimoku. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal? A gente continua com fechamento abaixo de todas as médias. A semana passada também novamente fechamos abaixo de todas as médias. Olha só, desde semana de 19 de junho, quando a gente fechou 1 centavo abaixo da média vinho, que a gente fechou aqui na semana de 19 de junho nos R$ 3,58, e a média lenta do Ichimoku estava nos R$ 3,59. Desde então a gente perdeu todas as médias no gráfico semanal. A média próxima aqui que teríamos, que a gente gosta de estudar, seria a exponencial de 21 nos R$ 3,56 até o momento dessa semana, para quem sabe a gente vê alguma possibilidade de uma retomada aí mais robusta do ativo pensando nas médias. A gente gosta de ver, claro, no Ichimoku a condição ideal é acima das nuvens. Mas trabalhando, quem sabe, com um cenário de possibilidade de reversão, seria manter aqui fechamento acima das duas médias e também a nossa linha de atraso, a Chico Span, continuar com fechamento acima do preço. Chama muito a atenção também que essa semana, olha só, nossa linha azul vem trabalhar dentro do candle. A gente não gostaria que ela cortasse essa vela, seja nessa semana ou na próxima semana. Seria o ideal que ela continuasse a trabalhar no mínimo dentro das velas para depois cruzar novamente acima do preço. Muita atenção, que pode indicar também aqui um momento mais vendedor, caso ela faça esse cruzamento aqui de vela. Lembrando que a gente já está com essa linha abaixo das nuvens, e seria o quê? Ficar abaixo das nuvens e também abaixo do preço, coisa que a gente não gosta de ver no nosso Ichimoku. A gente tem alguns cenários aqui, possibilidades de suporte, podemos traçar aqui também suporte nesse fundo aqui de março, mas claro, é suporte e resistência até que não rompe, pode ser uma região de suporte, mas a gente gostaria de ver também essa semana em Magazine Luiza algum candle positivo para demonstrar alguma força aqui, por exemplo, nesse fundo anterior aqui, mais ou menos entre R$ 3,00 e R$ 2,94, e aqui novamente entre R$ 3,04. Pode ser uma região de fundo? Pode, mas a gente só vai saber realmente se o ativo começar a respeitar e mostrar alguma força compradora. Passando rapidamente dos demais indicadores que a gente gosta de estudar, nosso DMI, olha só, negativo, começa aqui a ganhar velocidade, força, porém nosso ADX continua aqui abaixo do nível de 20. Então, a gente tem um DMI negativo acima do positivo desde a semana de 19 de junho, que foi a mesma semana que perdeu a média lenta do Ichimoku. A gente chamou a atenção aqui no canal. Claro, não quer dizer que o ativo fosse necessariamente começar a iniciar uma correção. A gente não tem como adivinhar o futuro, mas é o tipo de sinal que a gente não gosta de ver no gráfico. Perder média vinho e ter o cruzamento do DMI negativo acima do positivo. No entanto, o nosso ADX continua aqui, a nossa linha azul, abaixo do nível de 20, indicando um movimento ainda mais lateral para a Magazine Luiza. A gente perdeu esse nível de 20 com o ADX desde a semana de 20 de março de 23, e a gente vê o nosso DMI, ora verde acima, ora o vermelho acima, ora agora novamente o vermelho acima. Claro, pode ser um movimento lateral aqui para quem gosta de estudar o ADX, mas a gente nunca sabe quando tem um cruzamento e o ativo começa a acelerar um movimento mais forte. A gente gostaria de ver nas próximas semanas Magazine Luiza desfazendo esse cruzamento de vermelho acima do verde, ou seja, DMI negativo acima do positivo, para ficarmos aí, quem sabe, mais tranquilo e acreditar numa recuperação mais forte do ativo. Lembrando, são apenas leituras presentes, leituras frias dos indicadores. E aqui, para encerrar nossa análise também gráfico semanal, a gente continua com o nosso IFR, essa linha roxa abaixo do nível de 50. Interessante quando ele começa a trabalhar no mínimo acima do nível de 50, montar também, quem sabe, um suporte no nível de 50. A gente vê até que tentou aqui um suporte na semana de 15 de maio, e aí que ele perdeu o nível de 50 também na semana de 19 de junho, que coincidentemente foi a semana que o DMI negativo cruzou o positivo e perdeu também o nosso suporte aqui na média vinho, média longa do Ichimoku. Percebam como os indicadores muitas vezes conversam
entre si. Porém, a gente gostaria de ver também nosso Money Flow Index. Deixa eu apagar essas linhas aqui para vocês enxergarem melhor. Nosso Money Flow Index, outro indicador que a gente estuda aqui no nosso canal, essa linha verde junto com o IFR, olha só, que ele vem trabalhando abaixo do nível de 50 desde a semana de 12 de junho. Então ainda ele perdeu o nível de 50 ainda antes do IFR, antes do DMI, e antes também do nossa linha lenta longa do Ichimoku, e já demonstrou algum tipo de fraqueza, e a gente demonstra aqui, olha, seja fundo mais baixo, aqui desde a semana aqui, quando perdeu, por exemplo, o nível que estava aqui na região dos 57, ainda aqui na semana 17 de abril. Claro, perdeu esse fundo anterior, porém ainda a gente estava acima do nível de 50, não necessariamente era um sinal aqui de venda, mas a partir do momento que a gente perdeu o nível de 50 no Money Flow Index, já poderia ficar mais atento. Aqui na semana de 5 de junho, até recuperou o nível de 50, mas na seguinte já perdeu novamente, desenhando o quê? Aqui como se fosse uma espécie de um topo duplo e um topo com um topo mais baixo. Aqui já era o momento de ficar mais atento na semana de 12 de junho com o Money Flow Index. Claro, os indicadores são indicadores atrasados, muitas vezes falham, os sinais falham, por isso é importante gerenciar o risco na Bolsa de Valores. Não tem como adivinhar o futuro, mas a gente estuda o presente para traçar possibilidades aí quem sabe de retomada do ativo. A gente gostaria de ver retomando aqui o nível da exponencial de 21 nos R$ 3,56 no semanal. Teria que ter uma forte valorização essa semana, então pelas médias aqui ficaria um pouco mais complicado. E trazendo também graficamente, rapidamente também nosso gráfico diário, a gente então continua aqui até mais fácil de ver um cenário mais lateral aqui, né, no gráfico diário, desde, olha só, com o fundo aqui em 6 de março, ora o ativo tenta ganhar exponencial de 200, ora serve como resistência, e o ativo aqui mais lateralizado, mas a gente não tem como adivinhar se vai respeitar aqui novamente suportes anteriores, mais ou menos entre a região de R$ 3,04, região também de R$ 2,94 que a gente passou para vocês, ou o ativo vai romper. Não tem como a gente fazer esse tipo de leitura de adivinhar o futuro, mas a gente não gosta de ver também quando tem semanal abaixo de todas as médias e também o diário abaixo de todas as médias. Operem sempre com responsabilidade na Bolsa de Valores. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários para ajudar também outros inscritos, caso vocês tenham alguma informação também relevante, ou caso só queiram deixar alguma crítica, alguma sugestão, sintam-se à vontade. Bons investimentos e uma boa semana para todos. Forte abraço!